A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é bom ter você conosco aqui no nosso curso Teologia Sistemática Fácil, ok? Um modo fácil de entender a teologia e a palavra de Deus. E nós estamos já no nosso 10º módulo, imagine, nosso 10º módulo, e nesse módulo nós vamos falar especialmente sobre eclesiologia. O que é eclesiologia? Qual é a função e importância dessa matéria para nós? E é isso que nós vamos estudar no módulo de hoje, ok? A eclesiologia, ela é, na verdade, o estudo da igreja, o estudo sistemático da igreja e tudo que pertence a esta igreja. Então nós vamos falar dos seus símbolos, da sua formação, da sua fundação e da sua missão. Então nós vamos falar da igreja como um todo. Mas quando nós falamos eclesiologia, nós estamos falando do estudo da eclésia. Logia, estudo, eclésia é a palavra que designa a igreja. Tá? Essa palavra eclésia, ela é uma palavra grega que ela tem duas partes. Ek, que é para fora, e clésia, que quer dizer chamada, convocação para sair da onde você está para um outro lugar. Então, aí, quando nós traduzimos a palavra igreja, nós traduzimos como chamados para fora. Um grupo que foi chamado de uma posição para outra. Então, esta é a igreja, onde nós estávamos no mundo. Fomos chamados para sair do mundo para estar ao lado de Cristo. Mas esta palavra eclesiologia, a palavra eclésia, ela não é usada somente no sentido de igreja. Hoje, todas as vezes que nós falamos igreja, nós entendemos diretamente do que está acontecendo. Agora, na época de Jesus, nós vamos lá para Atos 7:39, nós vamos ver que a palavra eclésia, a palavra igreja, ela podia ser usada como uma convocação de uma reunião política, ok? Uma reunião política onde as pessoas iam debater assuntos, eles saíam, pessoas escolhidas, saíam do meio onde estava para ir a um lugar específico. Também a palavra eclésia, ela podia ser designada uma reunião, uma congregação de pessoas. Nós vamos ver mais para frente que eclésia também era usada para quê? Para designar Israel no Antigo Testamento, dentro da Septuaginta, tá? Na tradução dos 70 do hebraico para o grego. Então a palavra eclésia, ela fala de um ajuntamento, ela fala de uma congregação, mas ela fala também de uma igreja como nós conhecemos, esse grupo de pessoas chamados do mundo para fora dele, para viver uma nova vida, uma nova experiência em Cristo Jesus. Então nós estamos falando aí da igreja. Quando começou a igreja? A igreja começou no dia de Pentecostes. A sua formação está em Cristo. Quando nós estudamos cristologia, vou deixar o card aqui em cima, nós falamos do sacrifício, da obra salvífica, né, de Cristo preparando a igreja. Quando nós falamos de soteriologia, nós falamos do estudo da salvação. No que nós vimos? A porta da igreja, né, sendo preparada, e ela foi aberta no dia de Pentecostes. Então, quando nós falamos da igreja, nós estamos falando o quê? De um grupo de pessoas. Tá? Essa igreja, ela pode ser física, ela pode ser espiritual. Tá? Atrás de mim, bem na minha frente, eu estou vendo a igreja Assembleia de Deus do Socavão, aonde nós estamos aqui cuidando, ok? Mas esta igreja é uma igreja local, uma igreja local. A igreja Assembleia de Deus do município de Castro é uma igreja local, certo? É uma igreja local, ou seja, ela pode ser delimitada, certo? Os membros da igreja. Aqui no Socavão, nós temos, além da Assembleia de Deus, nós temos pelo menos mais 3 ou 4 igrejas protestantes. Ou seja, então nós temos igrejas locais. Agora,
a igreja ela pode ser também invisível, ela pode ser universal, ok? O que é a igreja universal? É a igreja de todos os crentes em todos os lugares do mundo. Por exemplo, nós vamos lá para a China, nós vamos lá para a Coreia do Sul ou Coreia do Norte. O que nós vamos encontrar? Nós iremos encontrar ali uma igreja. Qual a denominação? Não sei, certo? Aonde eles estão? Também não sei. Mas aonde estiver, Jesus deixou bem claro, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ou seja, a igreja se forma de uma forma, certo, espiritual. A igreja se forma. Nós temos as nossas denominações porque elas estão baseadas na nossa forma de pensar, certo? Então nós nos agregamos a uma denominação e isso é muito importante, certo? Você precisa, eu preciso ter uma denominação, ter um lugar para ser acolhido, né? Um lugar para aprender a palavra, viver a comunhão. Então isso tudo vai formar a igreja local, mas também é a igreja universal. No arrebatamento da igreja, né, nós vamos falar disso no nosso próximo módulo, nós não iremos falar de denominação. Não são denominações que serão arrebatadas, mas sim será uma igreja, a igreja universal, invisível, que está em todo o mundo. Então nós temos aí a questão da igreja. Tá? Outra coisa que nós precisamos deixar bem claro, né, que a igreja ela é formada por quem? Pelas pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo, ou seja, soteriologia. Eles aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá? Cristologia. Eles olharam para o Cristo. Pneumatologia. Eles permitiram que o Espírito Santo os convencesse do pecado, do juízo e da justiça, formando assim uma possessão, formando o reino de Deus. Então nós não estamos, a igreja não é simplesmente um lugar para ir. A igreja é a forma visível do reino de Deus na terra. Então é importante que nós venhamos, irmãos, olhar, pensar e compreender que a igreja ela é o reino de Deus manifesto aqui na terra. Ela tem a legislação de Deus, ela tem as ordenanças de Deus. Estamos sob, né, a influência do governo secular. Por exemplo, na época de pandemia, nós não gostamos, mas estamos de máscara. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de dar risada, de apertar a mão, mas o que acontece? Por causa da ordem de distanciamento social, nós não podemos. Então, nós estamos debaixo da lei humana, mas também nós vivemos sob a lei de Deus, sobre a orientação de Deus. Então, a igreja, ela é visível quando se trata de uma denominação, se trata de uma igreja local. Invisível quando se trata da igreja universal, a igreja que está em todos os lugares. Porque no dia do arrebatamento, não vai ser só a igreja, a Assembleia de Deus do Socavão que vai subir. Vai subir todas as denominações que pregaram o evangelho verdadeiro, salvação através de Cristo Jesus, né? A necessidade do abandono do pecado, uma vida santa e santificada. Essa é o povo que vai subir, não é uma denominação, porque de todas as denominações, uns vão subir e outros vão ficar, ok? Tá. E quando a igreja foi fundada? Quando começou a igreja? Nós já tivemos aí, nós já falamos alguma coisinha nesse vídeo. A igreja ela foi fundada exatamente no dia em que o Espírito Santo desceu sobre o seu povo, sobre o povo de Deus. Nós podemos olhar a igreja, irmãos, de duas formas. Primeiro, a forma profética e segundo, a forma histórica. Como assim a forma profética? Quando Deus ele olha para Abraão e chama Abraão e faz promessa para Abraão, ele não está falando somente de Israel, ele está falando de um povo que seria separado para Deus. Então, de uma forma profética, o Senhor Deus já estava anunciando esse povo, tá?
quando nós olhamos para Israel ali no Velho Testamento, a palavra hebraica quahal, que é a palavra para congregação, ela é traduzida na Septuaginta, a tradução dos 70 lá de Alexandria, ela é traduzida por eclésia, tá? Que quer dizer igreja. Então, quando nós olhamos congregação lá na Septuaginta, nós vemos o quê? A igreja. Então, o que era a congregação de Israel? Ela era a igreja de Deus. A igreja de Deus manifesta no meio, né, de Israel. Um povo escolhido, lembra da história do Egito? Tirado para fora, né, que foi chamado para vaguear, andar, né, dando testemunho de Deus. A Bíblia vai mostrar também outro exemplo profético da fundação da igreja, é quando Moisés ele começa a juntar os materiais para a formação desta igreja. Começa a juntar tudo o que era necessário, começa a ensinar o povo, começa a demonstrar para o povo a necessidade de vida e santidade diante de Deus. Então o que vai se formando ali? A junção dos materiais. Então chega um ponto que Moisés faz o tabernáculo, certo? Separa todos os utensílios, cada coisa em seu lugar. E o que acontece? A Shekinah, a presença de Deus desce ali, certo? Selando aquele lugar como sendo um lugar de Deus, certo? Um lugar para Deus e um lugar onde Deus habitaria e se moveria. Então nós vemos no tabernáculo, nós vemos em Israel uma visão profética do que seria a igreja. E também nós temos a questão da visão histórica. Tá? Jesus vai dizer, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz assim, edificarei a minha igreja. Ou seja, é um trabalho de construção. Então, quando nós começamos em João Batista, o batismo de arrependimento, essa anunciação desse arrependimento, daí vem Cristo, certo? Trabalhando, pregando, separando os 12. Daí nós vemos ele morrendo, ressuscitando, estando com eles 40 dias, ou seja, existe toda uma preparação dos utensílios deste novo templo. Toda a preparação desse novo templo, para quê? Para que o Senhor Deus fosse glorificado, vivesse, habitasse e se movesse ali. E quando, irmãos, já está tudo organizado, lembra que Jesus só fica no cenáculo, eles estão no cenáculo, orando, buscando, se preparando. O que acontece? Não a Shekinah como foi no tabernáculo ou como foi no templo de Salomão, mas sim o Espírito de Deus vem. A Bíblia diz que ele veio com línguas de fogo, como um som de um vento veemente. E o que acontece? Enche toda a casa é cheia. A casa física, sim, mas também a casa espiritual. Tá? Então ali nós vamos ver a chancela, o selo, a assinatura de Deus sobre esta nova igreja, certo? A assinatura de Deus sobre esta igreja que está nascendo e está sendo formada ali no dia de Pentecoste. E como nós vamos colocar, o que nós vamos colocar como alicerce para esta igreja? Tá? O principal e inabalável alicerce desta igreja chama-se a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, desde o princípio, vem anunciando, falando e apontando para esta igreja. Tá? Por mais que os profetas do Antigo Testamento, a exemplo de Isaías, que falou muito dela, né, deste povo que não era povo e aceitou ao Senhor, né, o desejado de todas as nações, que está lá no livro do profeta Ageu, eles olhavam como quem olha pelos montes. O que quem olha os montes vê? Ele só vê os cumes, ele só vê o que está alto. Tá? Então eles só viam Israel. Mas entre um monte e outro havia vida, preparações de Deus. Ali está a igreja escondida.
tá? E a igreja, ela é revelada no dia de Pentecostes. E a palavra de Deus, ela vai sendo revelada. Lembra que quando, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro usou as palavras do profeta Joel para designar a igreja? Mas quando Joel profetizou e os seus contemporâneos, eles não viam isto para a igreja. Por quê? Porque nós éramos gentios e não receberíamos esta promessa. Eles viam sim uma promessa para o futuro, o arrebatamento, né, para a remissão de Israel. Então é muito importante, irmãos, nós olharmos dessa forma. Qual é o grande fundamento da igreja? É Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é o alicerce da igreja. Cristo, ele é o princípio e a estruturação da igreja. E a segunda base para a fundação, o fundamento desta igreja, está na declaração de Cesareia, que é a que Pedro faz a respeito de Jesus. Preste atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19. Ou seja, o Senhor está ali introduzindo as bases desta igreja. É Pedro? Não, não é Pedro, certo? Não é Pedro. Nós não estamos aqui para fazer, né, uma explicação etimológica da palavra. Pedro é pedrinha. Não, mas quando está dizendo da fundação da igreja, Jesus está falando dele. Ele é o fundamento, ele é a rocha. Pedro é pedrinha, ele é a rocha. É sobre ele, sobre a sua vida, que a igreja estaria fundamentada. Então nós temos dois fundamentos para a igreja. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, Cristo. E todos eles. Então nós temos aí os fundamentos da igreja que vão nos dar base para nos ajudar a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique atento, logo, logo sai o próximo vídeo do 10º módulo Eclesiologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.